Pronto, aí. Estamos ao vivo, rapaziada. Boa noite. Começando o 13º episódio do podcast Descontraídos, né? Quem que é hoje? Pô, hoje nós temos uma convidada muito especial. Todos os convidados você fala que é especial. Porque todos são especiais. Mas a Vanilda é, pra mim, especial. Então fala assim, mais do que especial. Mais do que especial. Pronto. Vou reapresentar de novo. Aulas. Vanilda Cardoso. Sou eu. Sou Mamãe Smurf. Mamãe Smurf. Vulgo Mamãe Smurf. Seu nome completo? Vanilda Vieira Cardoso. Conhecido, Vieira hein? do sua mãe? Do seu pai? Vieira mamãe, Cardoso papai. Você não... Só isso? Nomezinho, então? Mas se você quiser acrescentar Vanilda Vieira Cardoso, linda, maravilhosa, pode ser também. Podia Vilela, né? Ficava legal. Ao vivo, sim. Ficou conversa. making off. Bastidores inteiros aqui. Bastidores inteiros, pô. Legal. Vanilda, acho que eu vou fazer aquela pergunta direto. Aquela clássica. Aquela que não vai. quer calar? É, aquela clássica. Vanilda é missionária, Sim, mãe, sim. ex-secretária, né? Continua sendo secretária para mim. A E secretária agora? mais linda. E agora, vovó. Onde você acha tanta energia para tantas pessoas assim? E também sou esposa, né? A esposa a gente não Ah, tá. Pelo Sidney você nem era mais. Eu já vi isso, né? Deu para entender aqui. Olha, deixa eu te falar, eu procuro assim me exercitar, né? Fazer como diz as madames, academia. Faço uma academia, né? E agora estou assim, né, cuidando mais da alimentação, porque 50 anos, né? Você sabe como é que é, né? Você já passou faz tempo, né? Mas você sabe como é que é. Cada alfinetada aqui, Brasil. Tramontina, É porque a galera. gente se ama, a Forte gente rápido, se ama. é Esse, Tramontina. esse cara aqui é meu... Brother, Fã número meu brother. Como é que fala meu amigo em inglês? My Inglês? friend. My friend. Não, mas é Não. brother. Brother, é meu brother, entendeu? É isso aí. Legal, é. Mas e agora como vó? Tá animada pra ser vovó? Gente, é uma experiência assim que eu acho que eu ainda não me despertei. Faz o quê? 20 dias só. Mas é bom, né? Gente, o que é isso? É você olhar e falar assim, isso aqui é continuidade, né? Da família, da descendência. É uma coisa assim... Não é especial. Só quem é para saber o que é ser vô, ser vó. Que bichinho pequenininho lá assim, coisinha mais linda. Dependente, né? Eu tinha um medo de deixar cair, falar, meu Deus do céu, e assim, não, é um amor inexplicável, é uma coisa assim, não tem jeito, não tem explicação, né, Sidney? Não tem, não. Eu tô com o terceiro neto já. Vocês acham que quando a gente tem um neto, assim, vocês gostam mais do neto do que dos filhos? O Sidney pode falar isso mais do que eu, porque eu agora, 20 dias, porque eu sou da seguinte opinião. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, 3 bênçãos que Deus me deu para cuidar. Eu não tenho diferença dos meus filhos. Eu amo da mesma forma que eu amo um, eu amo outro. Tem 2 homens e uma menina. Da mesma forma. Agora, eu acho que o Sidney que pode falar. O amor é maior? Como é que é? Não existe amor maior. Existe cuidado, muitas das vezes, maior. Entendi. Dependendo da hora, você cuida mais de um do que dos outros. Entendeu? Amor não se discute, é igual. Os netos, você está falando? Não, filhos. Ah, é porque ela perguntou neto. Calma, filhos, é assim. Aí você está com um problema, aí você dá mais atenção a ele. Aí muitas das vezes gera ciúme nos outros. Mas o amor é igual. Neto, você não tem responsabilidade. É amor sem responsabilidade. Entendi. Então é um amor mais puro. Deu problema, aqui, filho, vai cuidar. Pega aqui, ó. Aí você só estraga. Entendi. Avô é para estragar neto. Minha mãe fala isso. Entendeu? Minha avó. E eu estrago mesmo. Eu tô com a minha netinha de 21 anos. 21 aninhos? 21 aninhos. Minha idade. E Meu avô. eu chamo ela de netinha, ela vem, beija, eu acaricia, eu fico igual aqueles gatinhos assim. E eu tô com uma de 8 e uma de nem um ano, 6 meses. Oh, meu Deus. Eu tô bem. Mas além, assim, eu acho que é uma responsabilidade também, não deixa de ser uma responsabilidade tão grande quanto um filho, né?
porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão complicado para você ter filho. O tal do celular estraga muito essas nossas crianças. E aí, como você falou, né, a gente não tem a responsabilidade que a gente tem com o filho. Porque a gente não é ter responsabilidade. Eu acho assim, você não pode entrar dentro da casa do seu filho e falar assim, não, é desse jeito que tem que ser feito. Uhum. Então você não tem autoridade, tem vó e vós, né? Tem mães e mães. Eu não tenho autoridade de chegar e falar, minha filha, você está fazendo errado, tem que ser desse jeito. Está criando errado. Ela vai ter que criar. Eu vou ficar na parte boa, cuidando ali, brincando, educando. Estragando. Mimando. Estragando. Por quê? Porque eu não Acaba, tenho de certa como. maneira, educa também o neto. Sim. A mãe e o pai que tem que alinhar. Então fica mais livre, você não fica com aquela muita responsabilidade, porque a responsabilidade maior é da mãe e do pai. Vocês estão falando de avós aí, nossa, passa a memória aqui. Minha avó, lá do Rio de Janeiro, vai vir pra... Ela já tá em Brasília, né, com a família do meu pai é de Brasília e tal. Tô lembrando aqui, tipo, de memória, tipo, de infância mesmo com a minha avó, sabe? Tipo, minha avó já tá com 84 anos já tá bem velhinha já. Trabalhou de taxista durante muito tempo lá no Rio de Janeiro, mais de 10 anos. Ela é natural de Viçosa, Minas Gerais. E assim, nossa, eu fico lembrando do jeito que minha avó me criava, tipo, mimar o neto. Mimando o neto, isso aí, fofinho. É hoje, né? Filho criado por vó. É complicado. É Nutella. Mas é bom, cara, tipo, tá perto dos avós, é legal. Meus Tipo, filhos conheceram as avós, né? Eu acho que é ruim quando o filho não conhece. eu não conheci meu avô por parte Mas assim, eu dele. acho Só a legal. vovó. Avô Só minha é avó. pra isso. Minha avó né? faleceu antes de todos os Pra meus filhos estragar. nascerem. Cara, Saudades, vovô. eu estrago mesmo. Eu sou da seguinte opinião. Você ainda não tem nem opinião. 20 Não, dias eu nem tenho. sabe. Não, mas Na hora que ele chegar e mijar em Quando ele você, nascer, vai ser diferente. Não, mas você chegar e eu mijar digo. você vai Mas não falar, é em relação. que xixi mais gostoso. Quentinho. Eu não estou falando nem em relação a neto, eu estou falando em relação a filho. Meus filhos, os 3 já estão casados. Eu não sou de intrometer, dar opinião na vida deles. Se precisar da mamãe está aqui. Tem minha filha que mora fora, mora nos Estados Unidos, e ela me liga, mãe, toda a situação, mãe, ora por mim, que eu estou passando, mãe, ora por mim. E aí os meninos dessa forma. Só que eu não sou de me intrometer em relação no casamento deles, como é que tem que ser. Eu tenho uma nora japonesa, ela mal fala português. Olá, tudo bem? Né? Então, assim, de vez em quando eu vejo assim, uns atritos. Eu não. Se pedir a minha opinião, eu dou a opinião, mas se não pedir, estou na minha. Entendeu? E como missionária? A senhora começou aonde? Eu comecei há 24 anos o trabalho aqui em Senador Canedo. Como que chamava o ator? A Viva Canedo. A Viva Canedo. Isso, era a Viva Canedo. Isso aí foi em 2000. Eu estou em Senador Canedo desde 96. Né? Eu tinha um restaurante numa empresa aí, e aí fui madrinha de um candidato a vereador, e aí foi onde eu entrei na política. Né? Ele me pediu para ser madrinha dele, como ele era funcionário da empresa também. Aí eu acabei entrando na política por causa dele. E aí depois eu fazia o trabalho missionário lá, no restaurante, nós fazíamos comida, distribuímos comida em Senador Canedo, junto com outras colegas missionárias. Esse trem de missionário é complicado, né, Vanessa? Porque hoje em dia todo mundo virou missionário, todo mundo virou bispo, pastor e não sei das coisas. Mas sim, deixa eu te explicar. Mas vida de missionário é difícil. Deixa eu te explicar. Tem gente que é muito fácil, às vezes as pessoas criticam por eu trabalhar com pastores e tal. Ah, mas fulano, é muito fácil a pessoa se autodenominar pastor. Eu fiz 3 seminários. Aí eu fui consagrada a missionária. Já tentaram me colocar como pastor. Eu falei, eu não sou pastora. Eu não dou conta de pastorear. Você tem que ter muita sabedoria, muita paciência, muita graça de Deus. Missionário, porque eu sempre fiz esse trabalho, não só aqui,
Já fiz lá em Roraima também, eu fazia esse trabalho juntamente com a minha mãe, que nós íamos para alguns lugares fazer a obra missionária. Aqui já fiz em vários lugares. Você já ouviu falar em Trombas? Olha, Trombas é Goiás. É uma currutelazinha, uma invasão. Eu fui parar lá até com um amigo Dedé, que é missionário também, mais 3 missionários. Lá o povo comia cobra. Como é que você foi parar lá? Ao convite de um pastor, né, pediu que, lá da minha igreja, pediu que nós fôssemos. Então, fomos em 5 missionários. Uhum. E ali nós levamos alimentos para eles. Menino, eu cheguei lá, eu tenho problema de coluna. E tinha que dormir em rede. Foi algo... O pastor, ele ia para a igreja de carroça. E quando eles descobriram que tinha missionários lá na currutela, aí era filas e filas para a gente orar. Entendeu? Então, assim, a situação muito precária. E nós levamos alimentação. A igreja nem teto tinha. Os irmãozinhos ficavam lá na igreja, a céu aberto. As irmãs iam de botina para a igreja, com medo de cobra, então com uns calçados mais apropriados. Então, isso para mim é fazer o trabalho missionário. Agora, você chegar ali, eu alugo um cômodo ali de uma portinha só e já abro uma igreja e falo que sou pastor, sou missionário. É muito fácil. Isso aí é muito fácil e está muito... Perdeu um pouco o sentido da palavra, né? Perdeu. Missionário é que é enviado em uma missão. Sim. Simples dedução da palavra. Você foi enviado para onde? Fazer o quê? Não, porque eu não vou por isso. Vamos deixar isso de lado, porque esse assunto... Eu não preciso ir para a África para fazer missões. Eu posso fazer aqui em Senador Canedo. Mas o diretor está te chamando ali. É a mesma coisa, por exemplo, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Entendeu? As pessoas estão... Às vezes as pessoas não têm ali a condição de ir para o Sul, né? Levar avião e tal, mas a pessoa lá, né, doa alimento, doa materiais de higiene pessoal e tudo mais. Acaba que a pessoa está fazendo um trabalho de missionário, levando aquilo que as pessoas precisam ali, né? É porque o missionário é o seguinte, nós não levamos só o alimento, né, físico, mas o alimento espiritual. Não adianta eu chegar lá... Deus, né? Falando de Deus. Não adianta eu chegar lá, por exemplo, nesse lugar que eu fui em Trombas. Eu chegar lá só falando de Deus e o povo passando fome. Aí entra em Tiago 2. Vai lá. Tiago 2, sabe? Me mostra a sua fé sem obras. E eu te mostrarei as obras sem fé. Esqueci até. Ou seja, não força a obra sem a obra, a fé sem obra, ela não vale também. As pessoas falam, mas a obra não salva, mas a obra testifica a minha fé. Sim. Se ela não testificar a minha fé, é muito fácil eu falar, eu acredito ou não acredito, parará. Eu gosto mais de Tiago, é o que ela está falando. Eu vou lá, você vai na casa do cara e fala, Deus, abençoa, que aí abre a geladeira, só tem água. E você sai de lá, Deus te abençoe. Deus te abençoe e vai embora comer lá na sua casa, feliz da vida. E a outra pessoa está passando fome. Ou seja, dá o pão. Só que hoje em dia, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no coração, hoje, infelizmente, as pessoas elas já falam que são sem ser, primeiro que não dão exemplo, segundo, que usam isso só para ter. Né? As pessoas querem ter, tirar de quem já tem pouco. Infelizmente hoje... muitos pastores fazem isso, né? Muitos, não são poucos, não. Padres, pastores... que usam a palavra de Deus para poder... benefício próprio. Para benefício próprio. Então, o nosso trabalho, quando Jesus fala aí de por todo mundo levar o evangelho, né, é para você levar a palavra de Deus. Agora as pessoas querem tirar. Olha, eu falo de Deus para você, mas em troca você me dá tanto. Usando a palavra de Deus como Dona Vanilda, moeda de troca. O crente tem essa mania de testificar com versículos. Tá? Tiago 2,14. De que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? É isso que eu ia falar. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e se alimente, sem porém lhe der nada do que adianta isso, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Está escrito aqui na própria Bíblia. Tiago o quê? 2. Tiago 2.
Ou seja, eu não gosto de entrar nesse assunto. Mas é bom. Mas é bom. Seguinte, eu questiono muito. Eu me questiono. Porque, por exemplo, oportunidade de subir em púlpito, eu tive a vida toda. Mas eu nunca me senti apto a isso. Por quê? Porque, cara, se você abrir a boca lá e falar merda... A questão não é nem falar merda. Eu, por exemplo, tem lugares que eu já preguei, Sidney, que as pessoas não me convidam de novo, porque eu falo que Deus manda mesmo a verdade. Por exemplo, a Bíblia, o que ela fala assim, ó, quando Jesus morreu, para quê? Para que eu tivesse não que isso seja errado. Quando falou lá assim, ó, que ele deu o seu único filho para que todos tenham vida eterna. A vida eterna. Agora as pessoas acham que Jesus... Vida humana. As pessoas hoje, os pastores pregam que Jesus morreu para que você tenha um carro do ano, para que você tenha uma casa boa, porque se você não... As pessoas com menos instrução interpretam a palavra de Deus, a Bíblia, de uma maneira equivocada, né? Então... É a teoria da prosperidade. Aqui tem uma igreja em Caneiro... O Marçal faz muito isso. Isso, mas ali ele é um coach. Né? Então ele fala realmente. Só que tem pastores, aqui mesmo tem uma igreja, que eu não vou falar o nome nem o pastor, lógico, perfeito, que lá você não pode ser pobre, você tem que ser rico. Gente, que é E eu conheci pessoas lá deprimidas porque não conseguem enriquecer. Mas lá você não pode ser pobre. Por isso que eu estou falando, é tudo uma questão. Por isso que eu não quero entrar muito no assunto, porque acaba gerando muito isso. Eu fico indignado, independente de qual religião que seja, independente de qual religião que seja, eu acho o seguinte: Deus é um ser supremo, beleza, tranquilo. Eu sou um ser terreno, Sim. finito, eu vou morrer. Uhum. Então a diferença é muito grande entre Deus e o homem. Tá? Aí eu quero pegar essa divindade de Deus e trazer para a minha vida. Todos, Deus falou, te deu o poder de se tornar filho. Te deu o poder de tornar filho. Mas Ele te deu. Se você vai querer ou não, depende de você. Se você quiser ser só uma criatura, é uma coisa. Se quiser ser filho, é outra coisa, totalmente diferente. Pega a tua cruz, como eu peguei, e siga-me, né? E siga-me. No mundo tereis aflições. Tereis. A palavra está assim, vai ter. Não é assim, talvez você vai ter. Não, vai ter. Uhum. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, você pode vencer também. É porque é o seguinte, deixa eu explicar. São coisas simples que desmorona tudinho essa teoria da prosperidade. O ser humano, nós nascemos com um vazio dentro de nós. Todo ser humano é isso. Tem uns que direciona isso para um ídolo, um cantor, até pastor, um pregador. Ou seja, uma pessoa que se torna rica. Isso, para preencher aquele vazio. Outros, por exemplo, tem muitos aí que procuram em outro, no sexo oposto. Casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Como é que por exemplo, eu vou casar com você, sendo que você também tem esse vazio, aí vai eu com vazio e você de encontro com um vazio também. Como é que um vai preencher o vazio do outro? É um vazio que só Deus pode preencher. E as pessoas, elas às vezes direcionam isso para outra direção, que é tanto um ídolo, entendeu? Para essas coisas. Por exemplo, eu canso de ver pessoas que têm muito dinheiro e são depressivas, têm esse vazio. Você está entendendo? Sim. Então, o ser humano necessita disso. E nós fomos criados por Deus. Então, esse vazio, só Deus que pode preencher. Mas, Vanilda, uma história engraçada. Sua. Minha? Sua. Nossa, eu tenho muita história engraçada. Eu vou te contar, eu sou muito custosa. E eu estou na política desde 96, que eu falei, né? E eu peguei e falei assim, eu gosto muito de política, de estar nos bastidores. E eu falei que eu ia escrever um livro nos bastidores da política, porque eu gosto de pegar as falhas dos políticos quando eles vão discursar, né? Inclusive, vou só te contar uma aqui, para você ver, assim, não é nem a falha da Vanilda, em uma reunião, um secretário de saúde ia ser inaugurada a maternidade daqui, a Aristina, que é o nome da minha vovó,
E aí ele falou assim, vamos inaugurar a maternidade aqui, que inclusive aqui tem uma gestante, né, que vai ser atendida. Ela falou, não estou grávida, isso é gordura. Meu Deus. Entendeu? Caraca. Então, assim, eu tenho muitas coisas anotadas, né? Uma vez uma candidata falou, eu quero aqui agradecer, cumprimentar o povo canadense. Canadense, Alô, entendeu? povo Eu já escutei. Então, assim, é o povo canadense. Teve uma outra que foi uma vice-prefeita, que ela falou assim, porque eu lá na Câmara com o prefeito... Então, assim, sabe? É na Câmara. Na Câmara ela errou com o prefeito. Gente, meu Deus. Então, eu tenho muitas anotações. Dá pra fazer um livro só de Piadas. pérola. Tem, eu ia colocar nos bastidores da política. E eu sou muito terrível. A minha família, pro lado da minha mãe, todos são, assim, muito brincalhões, né? Inclusive, uma vez teve inclusive uma missionária que quer ser santa demais, ela falou, olha... A Vanilda tem que parar, porque ela ri muito. E onde ela está, as pessoas se aglomeram, porque ela está rindo, ela está brincando, ela tem que ser mais séria. Eu falei, caramba. Nossa, mas o problema será que é rir? Ou é Não, a pessoa? pois é. Aí ela foi falar isso para uma outra pessoa que me contou, e falou assim, não, mas é porque a senhora é antipática, as pessoas não gostam da senhora. Inclusive, até eu pensei, sabe? Eu falei assim, gente, eu vou parar de rir, sabe? Eu vou ficar mais séria. Aí, eu conversando com Deus, que eu converso muito com Ele e tal, a gente é bem, sabe, bem ligado. Aí eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? Eu tenho que parar de rir, Porque tem hora que eu tenho uma risada, uma risada gostosa, sabe? Aquela risada de quem é feliz. Isso incomoda. Você pode represar um rio, mas ele sempre vai pro mar. Como é que você pega uma lamparina e acende e põe ela debaixo da cama? Não tem jeito. Não, mas imagina parar de ser você por causa da opinião de pessoas. Não, aí eu fui conversando com Deus, sabe? Eu tenho aquele botãozinho que eu ligo de vez em quando, que chama assim, Ou eu tô nesse aí agora. Esses dias chegaram para mim, inclusive, gente, vocês podem reparar, eu lavei o cabelo, eu mesmo sequei lá, aí falaram assim, ó, você tem que secar o cabelo, porque você fazer escova, você tem que estar na escova direto, porque você é uma pessoa pública. Eu falei, foda-se. Poxa senhora, isso aí, é libertador. Não, aí depois falou assim para mim, você sabe que você tá com fulano, né? Você tinha tá com ciclano. Eu falei, como? Foda-se. Aí falou, nossa, mas você tá que tá, hein? Você é missionário. Eu falei, sou missionário, mas foda-se. Ô, dona Vanilda. Epa, desculpa. Escuta. Você vai falando do cabelo aí, é verdade, viu? Você ficou bem mais bonito. Eu tô olhando aqui no vídeo, ficou top, viu? Não, se você falou, tá falado e eu acredito e é só assim. Matheus, você não vai fazer nenhuma pergunta pra... Ficou top. Não, na verdade, eu quero cumprimentar a nossa audiência, rapaz. Quase 200 pessoas assistindo a gente aqui, hein? Rapaz, olha aqui. Engajada, né? Matheus, daqui a pouco tem pastor ligando. Uai, que missionária é essa que fala... Foda-se. Dona Vanessa manda... Aí você já sabe qual vai ser a minha resposta, Fala né? igual minha avó, fala pra eles tomar banho na soda e refrescar na pimenta. A senhora já ouviu essa? Não. Essa eu já ouvi, o Matheus já me contou. Minha avó fala isso, velho. Vai lá, Matheus, faz uma pergunta aí. Ei. Matheus, manda braba. João Vitor. Manda aquela, Matheus. Manda braba? Manda aquela. braba. Não, vamos mandar um abraço pro pessoal primeiro. Ó, quem tá aqui com a gente, o Sebastião. Alô, Sebastião. Alô, Tião. O Pode Vir Podcast, rapaz, esse menino é gente boa, viu? Fialhão. Mais TV. Quem mais tá aqui por aqui? Kila Cruz tá por aqui, hein? Pensa. Gabriel Vilela tá aí. Gabriel Vilela. Gabriel Vilela. Gaga, quem? Vanilda. Vou fazer uma Um pergunta abraço aqui. do Marcelo pro Gagamel, rapaz. É gente boa. Beijo, Pergunta gente. aqui. A gente tá... Isso Pior aí. que é um assunto que eu e Vanilda, a gente tem muito afinidade. Muitas das vezes vocês ficam... E me incomoda muito. Sidney, tá? Incomoda. Por que as pessoas se autodenominam bispo? Profeta. Inclusive, eu já fiz essa pergunta para um apóstolo que foi no meu podcast. E fez, eu perguntei para ele, porque vou fazer igual a você agora. Para mim, Vanilda, só houve 12 apóstolos. Né? Que foram os que Jesus escolheu. 13. Foram 13. Porque Desculpa. Paulo foi considerado
considerado apóstolo. Paulo foi considerado apóstolo. Então, assim. Também, né? Não, Lucas já está incluso aí. Tem os 12 que acompanharam Cristo e Paulo, que foi considerado apóstolo dos gentios. Mas quem escolheu foi Jesus. E tem o apóstolo Marcelo também. O Marcelo também já está se autodenominando. Heleno. Ali, ó. Não, Marcelo Brits. Marcelo Brits. Diz que é. Ah, não, ele é bispo. Ele E o é filhinho? bispo, né? E o filhinho? Bispo Vanilda! Aí. Eu falo porque é o seguinte, Não a sei imitar o palavra Valdemiro. na Bíblia, apóstolo, deveria ser, eu não queria esse título para mim. Por quê? Se você Separado. ler lá, não, está escrito lá assim, o apóstolo será perseguido, humilhado, Que ele tinha que andar lado a lado com Jesus. entendeu? Então, quer dizer, você quer ser apóstolo, o mundo Você tem que vai ser te um rejeitar. trouxa, é isso. O mundo vai te Traduzindo. rejeitar e o mundo vai querer destruir você. Quem quer ser apóstolo desse jeito? Não, mas hoje que é apóstolo, hoje anda de helicóptero, anda de. Os apóstolos hoje Então, é tudo assim. Tá tudo cheio da eu grana. questiono muito, porque eu acho muito complicado. Porque, por exemplo, eu sou pastor. Eu já achava absurdo a pessoa falar que é pastor. Aí o cara falou, não, mas pastor, todo mundo é pastor, aí eu vou ser bispo. Ficou muito comum, Não, pastor. todo mundo começou a falar bispo, bispo. Aí o cara do nada falou assim, eu sou apóstolo. E daqui a pouco vai ter O Papa. Não, Não, depois é Cristo, né? Anjo, vai ser o. Não, É tipo anjo um todo Henrique. mundo é. Já- Agora, já Não, mas falar vai do- ser- depois dos apóstolos, teria de ter o Papa no meio. Já ouviu falar do E Inri depois Cristo? Cristo, pô. Inri Cristo. Aquele Já. cara lá. Vai virar tipo isso mesmo. Tipo, ele fala que é Jesus. Ué, mas aqui em Senador Reencarnado. Canedo apareceu lá na secretaria, ele dizendo que ele foi escolhido agora, porque teve João Batista, que foi escolhido para Anunciar a vinda. Agora ele foi Foi escolhido. o último dos profetas, né? Agora ele foi escolhido. Esse aqui de Canedo, de Senador Canedo, foi escolhido para levar, anunciar a segunda vinda. Só que tem um detalhe. Jesus falou para ele que ele vai ser eleito vereador aqui. Isso aí, Jesus. Tá, ó, com partidão, hein? Eleito Meu vereador. Deus. Ô, senhor. Pô, mas eu acho que Inri Cristo 2 do Canedo. o cara que tem um marqueteiro chamado Jesus Cristo. Rapaz, Tá fácil. já foi. Henri Cristo, E ele desculpa. tem um detalhe, Sidney. Tudo que ele fala, ele vai lá e registra em cartório. Nossa, pelo amor Ele de anota e registra em cartório. Ele se denomina como? Mas agora eu me esqueci. Nem compensa. Foda-se, ninguém liga. Vou dar audiência para ele, não. Não, exatamente. Nem Não, pau. conta não. Mas e aí, gente, vamos fazer umas perguntas aí? Aqui não tem medo, não, meu filho. Pode falar. Como é que você- é a Vanilda como família, assim? Como mãe? Sem mãe, sem ser mãe, Sem como ser filha. mãe, como filha. Você. Eu acho que eu sou muito falha. Por quê? Sou porque, eu vou te explicar, sou Marcelo, vai lá. Como mãe não, né, que você me acha uma, como filha sim, como, Mulher. porque deixa eu te explicar, na minha família somos 5 filhos, e eu tenho a minha opinião, a minha personalidade, então como é que eu vou falar sem ofender? Pode. Pode ofender. Mas não, ofender a família. Ah, sim. É ofender a Aí, família. Você reafirma a sua Isso, sua eu falo aquilo que eu acredito. Eu sou da seguinte opinião. Se eu for falar para você de Deus, você tem que ver Deus na minha vida. Você está entendendo? Não adianta eu falar de Deus para você. Eu aqui, por exemplo, você falar, poxa vida, a Vanilda falou, foda-se. Falo, e daí? Todo mundo fala? É igual uma mulher uma vez veio aconselhar comigo, uma mulher casada, e ela enrolando, para dizer uma coisa, eu falei, e aí, você gozou ou não? Ela falou, hã? Aí eu falei, você gozou ou não? O povo tem Aí, um pudor muito grande, né, pra É falar porque, essas coisas. mas eu tenho um lado meio psicóloga, às vezes as mulheres casadas vêm falar comigo assuntos que elas não têm coragem. Aí eu perguntei para assim, ela, né? aí quando ela viu que eu tinha falado, ela, que alívio, aí foi. Tirou o elefante da sala. Entendeu? Então, assim, eu sou da seguinte opinião, se eu gosto do Sidney, não vai ser você que é minha irmã, vai dizer para eu não gostar do Sidney, que eu não vou gostar. Tchau, com Deus. Tchau, fielhão. Você está entendendo? Você me convencer, tentar me convencer a não gostar do Sidney. Pô, eu gosto do Sidney daí. Sua Eu opinião sei que eu não vou vai pagar um mudar. preço por gostar dele. Gosto dele, da senhora também. Tá vendo, ó, seu fã.
Por exemplo, vocês não querem fazer a pergunta, mas eu já vou perguntar. Eu mesmo vou falar. Eu acho que você queria perguntar isso. Por exemplo, agora, eu tenho alguém que faz parte da família que é pré-candidato de senador Canedo. E eu estou com o Fernando Peloso. Aí você pode me perguntar, mas por que você está com o Fernando Peloso? Eu não ia perguntar mas isso. pode perguntar. Não, todo mundo me pergunta onde eu vou, me pergunta. Eu não quero perguntar, primeiro porque é o seguinte, eu te conheço bem. Por pouco tempo que a gente se conhece, os nossos santos se bateram, né? Amém. Então eu conheço e sei da sua... Você é muito parecido comigo, por isso que a gente se dá bem. A gente fala a verdade. É isso. Hoje em dia ninguém quer ouvir, né, Cid? Cara, eu não gosto, pronto, acabou, e não tem que ver. Mas assim, eu não vou dar, como você falou, não vou dar ibope pro seu irmão, não. Entendeu? Mas assim, deixa essa briga entre vocês lá de sua casa. Deixa a política. Eu gosto da Vanilda. Pessoa, humana, gente boa, louca. Entendeu? Eu quero que você olhe para mim e fale, Vanilda é uma mulher de Deus. Ela fala o que ela vive. É isso que eu quero. Não quero ser falsa, fingida, que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha lá, para aí, Marcelo. Marcelo fica ali me elogiando. Por exemplo, olha, a Vanilda, ela fala uma coisa e faz outra. Eu não quero isso. Dona Vanilda, senhor, uma pergunta para a senhora, então. A senhora falando sobre essa questão de ser autêntico, verdadeiro. A gente, como cristão, que a gente vive na sociedade, às vezes, todos nós temos, assim como Jesus falou, aflições. Como nós podemos ser verdadeiros, autênticos e ser reconhecidos como cristãos em todos os lugares que a gente for? Fofinho, eu gostei do fofinho ali. Bonitinho, né? Ô Mateus, mas quem conhece a palavra de Deus, mais verdadeiro do que era Jesus? Sim. Jesus chegava e lá mesmo, quando ele chegou lá no templo, que estava lá os ambulantes vendendo e ele expulsou todo mundo, ele falava a verdade e todo mundo gostava? Não. O povo odiou, né? Então, eu acho que o que está faltando nesse meio evangélico, Mateus, é justamente isso. Porque hoje a maioria está pregando dentro das igrejas a questão da prosperidade, a questão que nós temos que ter, nós temos que cobrar a Deus. E tem uns que eu já vi pregadores falar que nós temos que exigir de Deus. Quem somos nós para exigir de Deus? Eu acho muita prepotência. Tem gente que fala que ainda tem a coragem de colocar Deus na parede, já pensou? Isso! Mas eu até questiono um pouco o que você falou, Mateus. Primeiro que acho que homem, ser humano, né? Homem ou mulher, ou qualquer coisa, o ser humano, não existe nenhum ser humano verdadeiro que fala a verdade 100%. Não existe. Não existe. A Bíblia fala que não... eu tenho que falar a verdade. Eu tenho. Mas é uma luta todo dia. Tem que saber o momento também. Não, é a luta todo dia. É uma luta todo dia. Por isso que Deus fala, santificai-vos. Se separa. Santificar é separar. Ser santo é ser separado. Então, se você se santifica todo dia, ou seja, você começa a separar as coisas da sua vida, você automaticamente vai melhorando. Entendeu? Por exemplo, se eu chego o meio que nós vivemos, que é o meio político hoje, se eu chego, às vezes, em determinada reunião, que eu estou ouvindo coisas lá, se eu falar a verdade, eu vou ser expulsa de lá. Então, tem situações e situações. Não, situações e situações. Mas quando eu falo da verdade, Cine, eu falo de pregar a verdade. A palavra de Deus, o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade. Eu pregar a verdade, o que está na palavra de Deus. Agora, falar que eu sou santa, nunca, que eu sou cheia de defeitos, mais do que eu acho que qualquer ser humano, eu sou muito mais, porque eu tenho minhas falhas e não são poucas, não. E o que você acha daquelas pessoas que apontam o dedo na sua cara e apontam exatamente isso, o tanto que você é falha, sendo que ele mesmo tem as falhas dele? É porque é muito fácil eu apontar o seu defeito, o seu erro e esquecer do meu. É muito mais fácil eu resolver os seus problemas do que os meus. Eu, por exemplo, é igual o Cid, nós começamos no começo. Se eu chegar para um pai e falar, olha, se eu fosse você, eu criava seu filho assim, assim, assim. Mas você mesmo não criou seus filhos assim. Então é muito fácil eu pegar e falar para você o que você tem que fazer. E é muito fácil eu apontar o seu erro, o seu defeito, né, e sentar em cima do meu e...
O evangelho que eu acredito que ele não dá margem a isso. Quando ele escreveu lá assim, eu vim para os que estão doentes. Se você já está santo, saradinho, você não precisa dele. Então, se a pessoa acha que apontando os meus erros, ele está fazendo uma coisa para Deus, obrigado, cara. Você está mostrando que eu sou doente e eu preciso de Deus. Você não precisa não, tá bom? Então Deus deixou as coisas muito bem explicadas. O problema é que as pessoas não gostam do Evangelho. Escutar a verdade. Não, eles não gostam do Evangelho. A verdade dói, ela incomoda. Por exemplo, incomoda. Dedo na Rapaz, ferida. Morso tá massa com essa voz assim, Premissas no Evangelho. O que é premissas? Primeiro. São as primeiras coisas. Deus falou assim, cuida das premissas do Evangelho. As outras coisas não é tão importante, mas as premissas são importantes. São as coisas básicas, são os alicerces da igreja. Ama o teu próximo. Se tá bonitinho com essa voz assim, né, rapaz? Coisa simples, que é muito difícil. Isso, aquele, como é, engole um camelo, como é que é aquela... Para um pobre, para um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Ou seja, coisa assim, né? De repente os caras estão te cobrando uma coisa tão grande, Que eles mesmos mas a base do Evangelho eles mesmos fazem. São os hipócritas e os fariseus, né? Os fariseus colocavam carga nos ombros dos outros que nem eles mesmos conseguiam. Cobravam. Eles julgaram Cristo isso, inocentemente, né? cobravam uma santidade que eles mesmos não tinham. Agora missionário vai ficar salvação. Você já é salvo, sempre salvo? Meu querido, eu procuro todos os dias me focar nisso aí. Porque eu peço a Deus, que é a única coisa que eu quero. Porque eu não peço riqueza. Você acredita no salvo, sempre salvo? Não. Não, porque ciência seria fácil demais. Eu sei que tem pessoas que acreditam que a Bíblia está lá, foi escrito meu nome no livro da vida. Aí no outro dia eu vou lá e faço coisas que a Bíblia condena. Aí vai continuar? Não é assim, não. É porque tem um versículo na Bíblia que eu acho massa, quando a pessoa fala que eu sou salvo, sempre salvo. Fala assim, o machado está posto ao pé da árvore. Aquela que não produzir fruto será cortada e jogada fora. O outro fala assim, foi enxertado na videira. O que é enxertado? É uma coisa que não era da videira. Um galho foi enxertado. Ou seja, você não era filho, se tornou filho. Então você foi enxertado na videira. Se esse galho não produzir fruto, ele é arrancado. É muito fácil falar que... Está escrito lá, caralho. Mas depende, Sidney, é questão de interpretação, né? Que eu já vi pessoas chegarem e falar, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem mulherengo. Então, quer dizer, eu estou livre de... Então, são uma questão de interpretação, pessoas pegam o que lhe interessa e... Foi ele, né, que botou um dos soldados dele lá para morrer e... generais dele lá. Mas eu acho que salvação, uma das coisas que eu aprendi na Bíblia, inclusive muitos anos, que salvação é como uma corda. Ô, seu Cid, chega pertinho do microfone. Oi? Perto do microfone, mais um pouquinho, por gentileza. Você está na correnteza, tentando nadar contra a correnteza e tem uma cachoeira muito alta, logo em seguida. E você está nadando ali contra a correnteza. Alguém joga a corda para você. Você segura na corda. E quando você está seguro na corda, você está salvo. Soltou a corda. Ô, dona Vanilda. A corda continua sendo a salvação. E ela foi dada para você. Ela nunca vai deixar de ser a sua salvação. E ela, de graça, está ali. Você pega ou não. Você pega ou não. Motoqueiro que anda com capacete no cotovelo e cai, a salvação dele estava ali no cotovelo. Você teve a opção, né? Papai Smurf, toda hora eles mudam seu nome ali, ué. Não, só viu tanto que a voz dele tá bonita. Só viu tanto que a voz dele tá bonitinha. Põe vovô Smurf agora. Mas eu acho legal isso, Vanilda, a gente trazer o Evangelho. Eu gosto muito de conversar com os meninos aqui. Cada um tem a sua religião.
acredita nas suas fés, mas eu nunca impus a minha fé a ninguém. Eu vejo você muito nisso também, tipo assim, cara, eles têm que gostar de mim, independente da minha fé, porque eu sou o que sou. Aí eu tenho como espelhar Deus na minha vida. Eu sou um safado sem vergonha, mas mesmo assim... Um cachorro. Mas mesmo assim, eu acredito em Deus. Aí você falou de Davi, segundo o coração de Deus. Eu acho que uma luta que esse cidadão tinha todo dia era imensa. Ninguém quer ter, né? É muito fácil eu ir ali e fazer uma merda. Mas eu quero ver esses que se julgam grandes homens de Deus, Pastor Valdomiro, quando comete um erro mesmo, como a gente vê muitos aí, adultério, roubo, o outro, no mesmo dia, ajoelhar e pedir perdão. E tem as consequências também, né? Não, Deus perdoa, mas tem as consequências. Hoje eu ouvi um testemunho de um pastor de Goiânia também, que aconteceu isso com ele, e ele falando que o que ele mais sente é ter perdido a família. Que hoje ele vê que o mais importante na vida dele é a família, e ele perdeu. Então, Deus perdoa os nossos pecados. Você ajoelha, pede perdão. Só que as consequências, meu amigo, você vai ter que sofrer. Essa aí não tem como você se livrar, não. É lei da física, ação, reação. É. E aí é muito fácil. Uma coisa que eu aprendi, Sidney, eu me converti, eu tinha 16 anos. Você se converteu? Eu me converti, como nós falamos no meio evangélico, né? Olha, outra cantada, é difícil, tá difícil, viu? Eu vou ter que sair aqui de segurança, viu, o diretor? Aí eu me converti aos 16 anos. Vou explicar para você, posso falar? Claro. Como foi? Vou explicar para vocês que como Deus é tremendo, hoje eu tenho 60 anos para a glória do Senhor. Só isso? 60 aninhos, não parece, todo mundo fala isso. Não tem botox, não tem plástica, nada. Não, plástica tem um... Pois é, pra você ver, né? Eu não tenho nem cabelo branco. Chique, hein? Pintar o meu de branco. Menino, aí sim, hein? Então, gente, eu tinha 16 anos, lá na minha casa somos 5 irmãos comigo, e nós morávamos em Barra do Garças. Mato Grosso, éramos todos adolescentes. A vizinha da minha mãe, ela era da Umbanda, né? Então, ela recebia os guias lá. E um dia recebeu um guia lá e ele mandou chamar minha mãe. Chamou minha mãe e disse, olha, cuidar, as suas crias são todas minhas. Né? E minha mãe, e aí ele fumou, bebeu e tal. Aqui eu não estou criticando a religião de ninguém. Estou contando, como diz o outro, o acontecido. Sim. E aí minha mãe, no outro dia, ela falou, olha, eu quero todo mundo aqui. E nós nos reunimos, né? E ela falou, vamos para a igreja. Fomos para a primeira igreja evangélica que tinha, e lá ficamos. E eu nunca... Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi sua mãe e seus irmãos todos? Todos, fomos todos, ela levou todos. Você tinha seus irmãos? 16 anos, lá em casa era escadinha. A mais velha não? Tinha 18, ou 17, ou 16, a outra 15, era escada. Então, a experiência que eu tive pode não ser a experiência de outro, mas para mim foi a melhor coisa da minha vida. Porque teve momentos na minha vida que era só eu e Deus. Né? Aí a Bíblia diz que pode pai, mãe, irmão, filho, todo mundo te abandonar, mas Deus jamais abandona. Então, teve situações que eu vi a mão de Deus mesmo, cuidando de mim. Então, assim, eu falo para Deus, eu não largo o Senhor não, só se o Senhor me largar. E como eu sei que Ele não vai me largar, então nós dois vamos ficar juntos até a eternidade. Tranquilo, eu acho que independente, igual eu falo para os meninos, independente de qual religião. Então é o que eu estou falando, a minha experiência, né? A nossa fé, ela é baseada
não só no que a gente escuta. Experiências, cada um tem a sua própria experiência. Eu tive experiência para acreditar que Deus existe, inúmeras experiências pessoais. Mas eu sou mais privilegiado do que a Vanilda. Eu nasci no lar cristão, fui esquecido dentro da igreja com 2 anos, então, tipo assim... Era muito filho, né, tadinha da minha mãe, 11 filhos. Ainda bem que não te deixou dentro do carro, senão você não estava aqui hoje. Por exemplo, eu preguei para os meus filhos, né? Se eles querem ser ou não, eu nunca obriguei ninguém, entendeu? E vai ser sempre assim, eu converso com vocês sabem disso, eu nunca... Independente disso, acho que fé é uma coisa que vem de dentro para fora. E ele precisa, a fé, tanto é que aí eu piro Deus, eu só acho que Deus é o cara mais louco que existe, quando ele fala assim, eu não quero adoradores que me adoram de fachada, mas em verdade. Em espírito e em verdade. Eu não quero um robô, eu não quero aquele cara que você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, para mim... O problema é seu. Não é Ele não isso precisa que eu de você, quero. né? Não, Deus não precisa de nós. Não, A gente entendeu? precisa dele. E como? E ele chora. Está escrito lá que Deus chora com a morte. Ele se entristece. Dos seus. Não com a morte. Quando a morte veio, se a gente usar as palavras da Bíblia, quando a morte veio para a humanidade, Deus se entristeceu, porque Ele criou a humanidade para ser eterno. Mas a morte veio. Mas Deus podia ter tirado da tomada e falou, não, vocês não vão morrer, não. Ele criou a pessoa com livre-arbítrio. Deu total liberdade à pessoa. Ele não queria um adorador De fachada. de um robótico, né? Da boca para fora. Que só repete aquilo que a gente fala. Ou um cachorro que não pensa, só tem o instinto de amar. Só ali, não pensa. Ele criou um ser perfeito. Falou, olha, você escolhe o seu caminho. E os desgraçados antes da gente escolheram os caminhos errados. Adão e Eva. Sobrou para nós. Mas ele te deu a oportunidade de você ainda ter a escolha. É isso que eu acho mais lindo de Deus, é isso. Essa liberdade que Ele dá para você escolher o seu caminho, né? E Ele é tão perfeito que você se arrependendo daquilo que você fez de errado, Ele ainda te perdoa. Só que tem as consequências, né? Não tem, por exemplo, como você comete um assassinato. E não vai ser preso? Não vai ser preso. Você transou, né? Sem preservativo. Como? Você vai engravidar, transou. Você não pode falar isso não, Não. Você é missionário. Fez sexo. E aí, sem preservativo, sem, né? Então, você engravidou. É uma consequência, né, do seu ato. Que ato, hein? Que ato, né? Então, assim, Hã? É custoso. É. Que isso, cara? Pois é, mas ele diz que ele se cuida. Então, são, assim, essa liberdade que Deus nos dá, né, que é onde muitas das vezes nós vamos por caminho errado. É igual, por exemplo, eu saber que se eu for por aqui vai ter algo que eu vou cair, eu vou fazer algo de errado. E aqui não. Mas a tentação é tanta que eu vou justamente aqui achando que eu vou resistir, que eu vou passar por aquilo, e chega lá, é o meu ponto fraco e eu não aguento. E aí? Sim. Aí vai ter as consequências, né? Então, nossos erros têm as consequências. Cuidado, Sidney. Principalmente vocês. Eu tenho 3 consequências. Você também tem 3 Eu tenho consequências. três bênçãos na minha vida 3 que Deus. consequências do seu dado. Sim, que Deus me deu. Deus, assim, foi a melhor coisa da minha vida. A segunda coisa melhor da minha vida, que a primeira foi quando eu encontrei com Deus. Foi a segunda, os meus 3 filhos. Esse assunto para mim dava da noite em noite adentro. Porque nós conversamos com o Kênio. Eu gostei dele, é um cara que tem... Eu conheço. Uma pessoa muito gente boa. É meu pai de santo.
Para mim, eu falaria a noite toda com ele, porque realmente são assuntos que são agradáveis ao ouvido. Desde que você tira a parte de preconceito, de achismo, né? De que eu sou melhor do que o outro, qualquer assunto é bem-vindo. Ninguém é melhor do que ninguém, né? O próprio Deus, ele não tem essa acepção de pessoas, né? Então... Porque Deus... Agora eu vou falar uma coisa assim que de repente os ouvintes vão... meus irmãos, então eles morrem de medo de mim. Mas eu só vou saber que eu estou certo na hora da chegada. Não tem outro lugar. Então, para que ficar brigando? Tipo assim, passou a linha de chegada, eu venci! Uhul! Meu Deus é o verdadeiro! Uhul! Você vai descobrir quando você morrer. Exatamente, cara. Eu vou morrer acreditando nisso? Vou. Mas a certeza absoluta da ressurreição... Na hora da morte. É só depois da morte. Aí o Deus verdadeiro, que cada um acredita ser o seu, vai vir cá. Então, se eu não aprender a respeitar isso, porque eu fui criado num lar que tinha muita ortodoxo, né, que a gente fala, bem enraizado. Minha avó tinha aquele quadro, não sei se você já viu, tinha um quadro de 2 caminhos. Não. Tinha um quadro na sala que dava eu sei qual medo, é me esse dava quadro. medo. Tem uma menina no meio. Não, Sim, 2 caminhos. Um caminho estreitinho, apertado, cheio de dificuldade, escada e espinho e tal. E o outro assim, largo, gostoso, mas cheio de demônios pra tu com lá. Esse quadro é esse, bicho? Isso é... Não, era bem... Especificando os 2 caminhos. Isso ali eu morria de medo. De ir pro caminho errado. Eu acreditava em Deus por medo do inferno. De que filho? Não, é antigo, bem antigo. Mas eu vou falar... Isso que eu estou falando. Foi educado para ter medo do inferno. Não acreditar em Cristo. Quando eu perdi meu nenê, isso é um marco da minha... E chegaram meus tios, tarará, os pastores, né? Isso foi vontade de Deus. Nossa, que horror. Para que você volte para Ele. Ai, meu Deus. Eu mandei o foda-se. Foda-se, esse Deus que você está falando aí não é o mesmo meu Deus. Esse Deus que você está aí, Ele não me deu livre-arbítrio. Esse Deus que você está falando aí não é o Deus que eu acredito, que está chorando comigo a morte da minha filha, porque Ele não queria que nenhum se perdesse. Aí, então, eu aprendi com o tempo de que eu não tenho medo do inferno mais. Entendeu? Foda-se o diabo. Olhando para você, assim, eu me lembrei que eu fiz a primeira comunhão, né? Aos 13 anos. Eu fiz o primeiro, Não. Eu fiz mais ou menos o primeiro sexo. Não, com 13 anos. E eu me lembro que lá eles falavam de um Deus. Eu estava olhando para você, assim, um Deus de cabeça branca, barba branca e aquele cajado, mas um Deus que era um Deus carrasco. Eu aprendi isso aí na primeira comunhão e eu tinha um medo, eu tinha um medo desse Deus, sabe? Porque É de criança mesmo. Mas são Nossa, o inferno. as pessoas que ensinavam errado. Que os jesuítas colonizaram. Cara, eu vou falar um Pode caso ficar à vontade. agora recente daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve uma querida que falou que essa tragédia só aconteceu lá no Rio Grande do Sul por causa que lá tinha muito terreiro de Umbanda. Aí eu fico, putz, que Deus carrasco que é esse que matou um monte de gente, inclusive criança, animal, por causa de outra religião. O que Deus quer? Olha, isso aí eu ouvi muita coisa que realmente... É de assustar mesmo. Mas isso aí, o ser humano,
ele está de uma forma que... Calma aí. Nós, ser humano, estamos... O ser humano deixou de ser humano, agora virou um ser. Nós, Tá, deixa aí. quando Jesus falou, o meu reino Não é deste virá. Né? Então, nós estamos já no reino de Deus. Deus governa o mundo? Deus governa o mundo? Se você seguir a palavra, Não, Deus- nesse momento, não. Deus governa o mundo? Você sabe quem tá Não, governando. pronto. Quem está governando? Se você analisar Biblicamente, friamente, Deus não governa esse mundo. É o sétimo selo, o selo da besta? Que está Não, governando esse mundo? é simples assim. Se você acredita em dois reinos, entendeu? O reino do diabo e o reino de Deus. Isso é o que a religião acredita. Deus falou, eu não sou desse reino. Meu reino virá. Então, o reino que ainda existe é o reino do mal, entre aspas, do mal. Então, Deus não pode chegar e falar assim, eu vou fazer lá enchente, mas não, você não chega na terra dos outros e manda as coisas, não. Senzala, você sabe o que é senzala? Sim. O que é senzala? Onde os negros ficavam para trabalhar ali, sendo escravizados. Fechado, não é? Sim, vigiada, sim. Não é? Sim, Ele trancada. ficava dentro dos escravos, não é? Sim, todos ali, dormindo ali e A tal. nossa querida princesa Isabel foi lá e assinou um papelzinho falando assim, Que ele disse. você está livre, Abolir a escravatura no Brasil. não é? O cara foi lá, abriu a porta, abriu. Libertou. Vocês estão livres. Pra onde? Não, aí que eu estou falando. Aí, quem queria sair, saiu. Outros ficaram. É livre-arbítrio. Uns ficaram por não saber o que fazer, não ter medo da liberdade. Por 1000 razões, muitos negros ficaram dentro da senzala. né? Os que saíram também, alguns deram certo, outros morreram, outros voltaram para a senzala. Sim, ficaram lá. Por quê? Porque eles não viram no mundo livre uma oportunidade. Vou condenar o cara que voltou para lá porque ele... Não tinham o que fazer, né? Isso Não para sabia mim o é que fazer. Não via futuro. Uma Não via parábola, futuro fora, né? uma parábola do reino de Deus. Deus foi lá, está escrito lá, eu vim e venci. E quando é vencedor, o vencedor, se todos, a gente até falou isso no anterior, né? Que quando havia uma guerra, você falou de escravidão, Sim, foi. o reino que ganhava, aquele reino que foi submetido, Era se tornava escravizado escravo, ao dominador, né? certo? Sim. Então, quando Deus veio e venceu o diabo, esse reino era para ser de Deus. Deus falou, não, está todo mundo livre. Só isso que eu vim fazer, eu vim libertar. O meu reino vai vir. Quem quiser, me acompanha. E o reino dele chega no juízo, né? essa questão, por Então, exemplo... tudo, aí quando o que eu falo, se eu só terminar para... Deus matou minha filha. Deus foi lá e encheu os rios para Transbordado. né? punir o povo. Ou o povo foi lá e fez merda consequência... na natureza, e a natureza está cobrando o espaço que era dela. Sim. Isso ninguém fala que a culpa é do prefeito que não fez isso, A culpa é de Deus. De Deus, a culpa é de... Mas quem desmatou as margens, quem cimentou tudo quanto que é pedacinho de terra é um cimentinho, porque não vai sujar aqui, vamos cimentar. Aí a água cai, E Não tem pra onde ir. a terra não absorve, ela não tem onde para correr, ela só tem um lugar para correr, ela vai correr para o rio. Mas quando a chuva cai na floresta, pouca água vai para o rio. Absorvido, né? É absorvida Pelas pelas árvores. plantas e pela terra. Cadê Pelas as plantas? ali, né? Para quê? Vai Pra pra que raiz das a árvores. nascente flui. Agora na cidade não tem Na como. cidade não. Alaga Tudo mesmo. vai para o rio e a culpa é de Deus. Veja bem, você pode ver que eu estava vendo hoje as cidades que eram próximas do rio,
E aí fizeram tudo ali em concreto. Daqui a pouco o rio vai pedir o seu espaço. E aí? Não vai ter. Hora que a chuva e são chega, muitas cidades. Fala daqui em Goiânia há quanto tempo? Há 28 anos. Eu morei em Rio Verde. Você Morava em Rio conhece o Verde. Jaó? Demais da conta. Fui sócia lá. Ali, o Goiânia 2. Sim. Você acha que daqui um dia aquele rio não vai pedir o Goiânia 2 Uai, de volta? por exemplo, ali, eu morei Tem no. uma chuva boa ali. Eu morei no Santa Vocês quando ele Genoveva. pede? Eu morei no Santa Transbordar. Genoveva. Não, é porque do Jaó até quase de Itatiaia lá, era tudo pântano. Tudo alagado, né? A vegetação alagada mesmo. Era tipo Pantanal, né? Aí, os caras veem onde é o bombeiro, por exemplo, ali no Goiânia 2, aquilo ali era tudo pântano. Aí os caras foram e... Santa Parece Genoveva. que o zoológico também de Goiânia era, O né? Santa Tipo, Genoveva tem a represa lá do João Leite. Aqui lá se encher, meu filho, o Santa Genoveva Não, e todo o vai João, embora. e o João Leite também, ele não é artificial, né? Ele é, Aqui, ele é vamos falar de natural senador mesmo. Canedo, aqui no Arauade. Quando eu era secretário, eu fui lá, que tem uma família. Ali foi liberado para construir casa. Ali é brejo. Teve um pastor que Ele é comprou. corgo mesmo. Comprou ali um lote, ele furava para fazer o alicerce, era só água. Tem casa. Tudo alagado ali. Tem casa no Arauade que tem gente que na sala brota água, tá saindo água. Porque não era para ser Construído casa ali. construído. Aí nós Ele é uma estamos- reserva, né? Nós estamos num período da seca, Aqui no Centro-Oeste. certo? Até mesmo no sul agora que voltou, mas aí os caras vão... Lá na mais é seca- frio, né? Na seca vai construir, não, tá É. bom. terreno de tá repente, seco, né? A Não tá natureza vai encharcado. falar assim, não, agora vamos jogar um pouquinho d'água aí para esse povo. A natureza. Por quê? Porque a água é um dom de Deus, beleza. Sim. E é um dom da vida. Sem água não Sem é água banho. não existe vida. Aí o céu pega e joga água. Aí, pô, mas você jogou demais, Deus. Joga de A culpa é menos. de Deus. Aí Canedo, Vai em gotinha. Canedo sofre porque falta água. Falta d'água. Entendeu? Ah, mas falta água porque Canedo tem um rio só, praticamente. Tem um rio sozinha e tem um do Bom Sucesso. Muito pouco pro tamanho E tem da a meia cidade. ponte, né? Na fronteira com Goiânia, E né? a cidade só está crescendo. Infelizmente, não tem como parar o crescimento. Mas, Cid, presta atenção em cidades litorâneas. Você vê que hoje as casas já estão dentro do mar ali, ó. Aí vem depois. E aí? Os árabes lá com Uai. as ilhas artificiais. Nossa, você viu Além do Dubai, aquele né? lá? Aquele condomínio lá. Eles forçaram, tipo, uma chuva Uma chuva com drone, artificial, parece. E aí alagou tudo. Tudo. Eles Pois usaram é, drone aí daqui pra a pouco fazer eu quero chuva. ver como é que eles vão fazer para criar água. Eu vou colocar água. Pra chover no fácil. deserto lá. Para tirar essa água que, por exemplo, invadiu. Comprar onde vai essa água do Rio Grande do Sul ali, se não parar de chover. Acho que ela vai escoar, né? Vamos ver que o homem se acha o poderoso. O que ele vai fazer para tirar essa água? Drenar aquela água toda ali, né? Como é que vai fazer? É muita Ah, água. vai mais de mês aqui. Muita água. São cidades Se debaixo parar d'água, de né? chover. Se parar de chover. Se parar de Que a chover. previsão, inclusive no sul agora, é só chuva, né? É. Chuva e frio, Frio. né? Muito frio. Aí, por isso que eu tô falando, é muito fácil. Do mesmo jeito que você falou, quando a pessoa cobra você, estava falando da sua santidade e não olha a minha, é muito fácil falar, não, o culpado é Deus. Não é eu que fiz essa merda, não, entendeu? Não é eu que estou destruindo a natureza. Mas a coisa que o ser humano mais faz é isso. Eu estou assim por culpa do fulano, eu estou assim por culpa do ciclano, nunca é por minha culpa. Por minha culpa Nunca assume mesmo. a culpa, né? Eu escolho o meu caminho, o que eu vou fazer, Assumir o seu- e depois eu seu culpo erro. o outro. Exatamente. Culpar o outro do meu erro, isso aí é fácil demais. Jogar, deu errado porque o Sidney... Não, eu sou safado, não precisa. Ô, não, isso aí coloca eu todo aí, mundo rapaz. sabe, né? Todo mundo tá aqui, né, Matheus? Todo mundo Tá na sabe. cara Tá já, né? Não precisa nem falar. Ô, dona Vanilda. Só as cantadas. Fala, Matheus. Né? Ai, falar em Escuta. cantada, eu tenho outra cantada pra você. Não, Mas Muita Não, gente não, participando não, aqui, não pensa. pode Pra você. Olha assim, ó. Se Essa é você boa. fosse crime, você pegaria prisão perpétua. Já sei até quem é. Quem Ah, É o Wesley. É o Wesley. Um abraço, Wesley. Não, ontem ele chegou lá, eu estava lá na prefeitura, ele chegou lá e falou assim, tem algum diabético aqui? Aí o pastor Clay falou, ele falou, então sai que o docinho chegou. A Daiane também está participando, o Edson,
Quem tá mais aqui com a gente? Fala aí, Fala, fofinho. fofinho. Quem tá mais aqui? A Vânia Gomes Bandeira. Vânia Bandeira tá aqui com a Vânia gente. Ô, um Bandeira. abraço, Ai, Vânia. eu amo Vânia é Vânia. gente boa Vânia. demais. Tamo junto. Saudades. Papai Smurf tá aqui, o Marcelo tá mandando um abraço pra ele. O Marcelo... Ó, o O Marcelo. nosso diretor. Ah, do Brits. Brits. Mas é um assunto legal que dá muito pra. Mas assim, Vanilda, a gente. No nosso papo aqui, normalmente eu gosto mais de falar da Vanilda, né? Pode falar o que você Depois quiser. eu tenho uma Além de pergunta. ser bonita, ser cheirosa, sabe? Ei, depois eu É, tenho uma é. pergunta bem boa pra te Eu perguntar aí. acho que é uma mulher fascinante. O João Vitor já Eu sabe gosto, qual é. Obrigada. Eu aprendi a gostar, já tive vontade de xingar você de tudo quanto é nome, mas depois eu peguei e falei, não, ela é assim mesmo. e Fala tal, assim pra ele, é não sei o quê. recíproco. Não, Não. eu sempre gostei desse cara. Por quê? Porque a gente, quando assume uma responsabilidade, a gente, muitas das vezes, tem que ser chato. É. Infelizmente tem, porque eu pequei demais, eu era bonzinho demais. Era. Aí as pessoas... Mas é o meu caso, Sidney. Eu também, tem hora que eu tento corrigir isso. E para eu falar não, eu ficava triste. Cara, eu tenho que falar não pro cara. Quando me pediram para mandar aquela... Como que é o nome daquela menina doida que nós tínhamos lá? Ela cuidava do gabinete. Né? A minha chefe de gabinete, você lembra? Chefe de gabinete, isso. Ó, mas você quer que... Tá lá nos Estados Unidos, feliz da vida, em lua de mel, viajando, andando. Me pediram para mandar ela embora. Vanilda, eu chorei. Porque eu não tinha coragem de mandar ela embora. Pra você ver, né? Aí, ó. Hoje ela tá lá nos Estados Unidos, casou com um americano, tá viajando o país todo de lua de mel. Você precisa ver, ela só posta lugares assim que você... Grand Canyon, nas montanhas. Aí teve dia que eu já tive vontade de mandar a Vanilda para aquele lugar. Por quê? Porque o não tem hora que é ruim pra gente. Né? Mas é que eu sou cobrado e eu ia cobrar dele. Então, assim, como é uma faca de 2 legumes? Dois gumes. Não, 2 legumes. 2 legumes. E, por exemplo, as nossas secretarias, elas são muito, por causa das tendas, essas coisas, é muito ligado uma na outra. E era uma farpa tocada. Não, hoje com Urias. Com Urias hoje a gente se atraca direto. Mas com todo respeito. Com todo respeito. Porque é cobrança, é porque eu acho o seguinte... Questão de trabalho mesmo, né? Mas é porque eu acho o seguinte, nós que somos funcionários públicos, né? Agora eu estou afastada, mas nós trabalhamos para o povo, então a gente tem que atender o povo. E tem gente que trata as pessoas como assim, sabe? Não fosse nada, né? E Como sendo que quem paga o nosso salário... E tem outros que exploram. Exploram nossa demais. essa nossa bondade. Isso. em A prol benefício deles, próprio, sabe? sim. Você acaba ajudando. Não olhando o outro. Você né? ajuda muita gente, mas se a gente fosse federar, você tirava os 30%, Nossa. 40%, você tirava e falava, isso aqui não deveria ser ajudado. Porque, na realidade, o restante que precisa, esses outros aqui estão te explorando. Você acaba fazendo com todo mundo. Mas não é fácil, não. E queira ou não queira, ou seja, tem que ter pulso firme, tem que aprender a falar não. Eu já até li um livro de Diga Não, Aprenda a Dizer Não. Vou comprar isso pra mim, viu? Eu vou ver se eu encontro ele lá, eu te empresto. Cara, Beleza, o Tiranossauro eu Rex aprendi tá aqui a também. falar não esse ano com um amigo meu, de tanto ele, sabe? Pelo amor de Deus, minha filha, acorda. Eu não sei falar não. Eu estou pedindo muito a Deus isso. 2 anos. Eu estou pedindo muito a Deus isso, porque tem pessoas que abusam da gente, sabe? Pessoas que Folgar abusam demais, mesmo, bebê. que te usam e tem casos que você... Ô, Eu não aguento. Eu olho pra cara do Do João. João e ele fica assim, onde é que eu estou? O que que eu estou fazendo aqui? Refletindo só. Tipo né? assim, o que que eu estou fazendo aqui? Ou então ele fala assim, será que quando eu ficar velho vou ficar desse jeito? Sidney, pelo amor de Deus. Mas o Sidney é gente boa, o Sidney é um gênio. Gente boa demais. Tiranossauro Rex tá mandando um abraço pra senhora. T-Rex tá mandando mensagem. Hein? Mourinha, quem é o Mourinha? É que ele fala que eu posso deixar no nome. Ai, Jesus. Tá me xingando. Não, Marcelo, ele gosta, e ele é o Conta pra Macedo, lá da Universal. Tiranossauro Rex. Macedo do Universal. O Tiranossauro Rex, o André Luiz.
Príncipe André Luiz. Príncipe Luiz. Respeito. Ele viciou no nosso programa. Ô, André, você é um parceiraço. Pode vir aqui, André. Tamo junto. Tiranossauro Rex, a pessoa mais fantástica. Ele me mandou uma mensagem hoje. Ele é gente boa. Mas aí, Ivanildo, é isso que a gente quer, sabe? Entender muitas das vezes. As pessoas cobram. Eu fico vendo você, eu vou usar você como referência da minha indagação. Oh. A gente vê as pessoas cobrar de você como que se você fosse dona de tudo, né? Infelizmente. E não te dá margem de erro, sendo que você é mãe, avó, esposa, secretária. E rica. Ainda acha que eu sou rica. Acha que eu sou rica. Irmão de Deus. Irmão de Deus. E aí você tem que ser essa pessoa que as pessoas acreditam que você é. Cara, eu peido, cago do mesmo jeito que qualquer pessoa. E vou te contar maior, foi essa semana ainda, me pediram cartão de crédito emprestado eu falei, eu não posso emprestar. Nossa, mas você você é uma pessoa de Deus. Nem para ajudar. Ô, cara, sabe? E aí, é complicado. para você ter uma ideia, eu sempre ajudei, né, com cesta básica, ajudando as pessoas. Teve uma vez que eu ajudava uma família, escuta só, e eu levava todo mês uma cesta básica. Aí um dia eu cheguei lá, a dona da casa falou assim, eu posso te fazer um pedido? Eu falei, pode. É porque você só traz esse macarrão compridinho, eu gosto do parafuso. Nossa. Aí eu orei, né? Falei, Senhor, dai graça, porque se o Senhor der força, a gente Aí eu falei, fala o seguinte, meu bem, eu vou continuar trazendo o compridinho e você compra o parafuso, que é o que você gosta. Nossa. Bem, joinha, bem Naquela época eu não tinha ligado o pi. Foda-se. Senão você teria falado na primeira hora, assim, na primeira oportunidade. Tipo assim, agora não vai ter nem um compridinho mais, agora entendeu? É só foda-se mesmo. Direto na lata, né? Então as pessoas aproveitam da gente, entendeu? Da boa vontade, né? Por eu ter assim, um histórico já de gente que tem gente que já chegou gente e falou, me arruma R$200. Eu falei, se eu tivesse R$200, eu estava lá em Caldas Novas. Eu não acredito num negócio desse. Entendeu? Olha, na piscina, lá em Caldas. Então, as pessoas confundem muitas coisas. Mas o que eu mais fico, assim, não é nem isso, é a cara de pau da pessoa de chegar e falar assim, me dá R$200 aí. Menina, à toa, assim, essa que eu não emprestei, ela ficou chateada comigo. Bicho. Ficou chateada. Como se você tivesse a obrigação Sim. de, tipo assim, não, qualquer hora, assim, numa segunda-feira, vou pedir R$200. Ela não faz falta. Tipo assim, entendeu? É troco de pinga, tá ligado? Então assim... 50 centavos pra você, R$200. Então já teve gente que eu emprestei e não devolveu, porque falou que eu tinha muito. Inclusive, Então, calote, mano. Caloteiro. tem muito caloteiro. isso. É porque você não é um evangelho. Se fosse uma pessoa evangélica, Eu dava, né? lá está escrito que não emprestai. Tá. Não, então tá certo. Está escrito Aí lá. é foda. Não, eu sei. Aquele que empresta, se você tem dó do coitado, fica no lugar dele. Está escrito lá, porque esse livro... Mas esse é todo isso mundo mesmo. Fala, esse livro é fantástico, chamado Bíblia. Não é nem um livro, são... Fala para não emprestar. como Fala para não tipo emprestar. assim, você quer emprestar? Dá logo. Não. Tipo assim, não espere receber de volta. Dá logo. Esquece. Porque se o cara devolver, beleza. Eu acho que o cara leu, foi não isso. Não devolveu, beleza. Acaba que, tipo assim, você deu pela sua boa vontade, né? Tipo assim, às vezes a Se pessoa você não realmente quer- precisava se você não quer daquilo. ter sofrimento, Você não quer ver a pessoa numa situação empresta. ruim. E você também não quer ter Não, uma- você ajuda a pessoa no sufoco. Sim. Né? Poxa vida, a pessoa está passando um sufoco. Mas aí Tá ali cabe pra a contribuir, ela, né, também. cabe a ela se tocar e falar assim, poxa, me emprestou na hora que eu precisei. Então, gratidão. Gratidão, vou devolver. Vou ser grato com a pessoa e vou Isso. retribuir Não, ajuda, o né? Sidney não precisa. Eu lá sei dos problemas do Sidney. Retribuir a ajuda. Você tá fazendo. Você tipo, não tá fazendo uma obrigação. Às vezes ele tirou até De algo que ele que eu já vi precisava, ele né? fazer um tempo atrás aí, a pessoa pediu para pagar uma conta, ele está falando de mim ali, mas a pessoa precisou para pagar uma conta, ele foi lá e, entendeu? Suou ali, e ele eu- tirou no dinheirinho que ele tinha Do ali. dele mesmo. Foi. Eu sei porque ele me contou isso. Então, assim, aí, poxa vida, a pessoa...
Você ficou com pena da pessoa, porque... Vai ajudar, né? E tem pessoas que são tão cínicas, que elas ainda falam assim, nossa, eu não tenho que comprar pro meu filho. Isso aí mexe com a gente. O cara que já é pai, avô, fala assim, poxa, Já sabe. não tem a criança pediu o que comer, não tem. Sabe o que é, né? Sabe lá que essa pessoa pediu para ir fazer uma progressiva, fazer alguma coisa no cabelo, no salão. Uma maquiagem, né? Entendeu? Aí ela acha que você tem a obrigação, tipo assim, esquecer. Se eu tivesse, eu daria tudo. Não, eu também não. Tranquilo. Você é desapegado, né, Sidney? Quem te conhece sabe disso. Não, eu sou desapegada. O Sidney, ele é completamente desapegado. Não, eu sou desapegado. Sidney, só que eu acho que se pessoa... você me pegou emprestado, você tem que me devolver. O Sidney, eu acho que é a pessoa mais desapegada que eu conheço. Eu dou minha chave do meu carro, se você não devolver. Então me empresta. Tem gasolina? Se tiver gasolina, já foi cheio, profissional. acabou. Dá pra rodar com o carro, né, Sidney? Cara, não fala isso não. Esses aqui, ó, eu esqueci essa porra desse celular. O celular dele umas 2 vezes já. No Uber. Nossa, que secou inteiro. Então você já tá ruim da cabeça. Secou inteiro, ficou preocupado. Ele não tá nem pro celular, tá senha, tá cartão no celular, tá tudo quanto é banco. A gente compra um Nokiazinho tranquilo. O Sidney, ele teria aqueles Nokia tipo que você abre assim, ó, aquele Motorola que não, meu querido, você me desculpa, mas não é 8 nem 80. Não, eu tô falando. Se fosse um tijolão, ele tinha o Sidney. Mas eu perdi a sua amizade. Cara, mas você pode sofro mais. Eu sofro mais. Pode manter os dois. Ué, mas aí você, por exemplo, você me cobrar, você acha que eu vou ficar chateado com você? Não é cobrar. Eu empresto independente se é meu amigo se tivesse, ou não tipo assim, se ele tivesse 1 milhão, ele dava, entendeu? Tipo, doava. A minha cabeça é tão louca. Se ele tivesse condição. Nossa, se eu ganhar na loteria, o que eu faço? Nossa, se eu comprava 10 casas, aí eu dava uma casa para aquele cara, uma casa para aquele outro, para todo mundo ficar junto. Gente, bate nele. Eu vou chutar aqui. Eu tô tipo, chutando ele aqui por baixo. Se ele tivesse dinheiro assim, gastar na loteria, ia ser um novo Bolsa Família, assim, né? Tipo, eu morro de vontade. Casa, sabe aquela casa de novela que todo mundo mora, os filhos casam e moram dentro de casa. De português. Uma vila, o Sidney quer uma vila. Eu quero morar aqui. A do Chaves, porra. Então vamos fazer um projeto. Eu tenho vontade de montar uma casa, tipo, não é asilo, não é casa de idoso. Tipo comunitário. Pra pessoas. Isso, por exemplo, o Sidney, que tem condição boa, né? A esposa não quer ficar sozinha em casa, vão para lá que tenha condições mais ou menos de se manter, que não tenha que depender de poder público, de doações, entendeu? Aí que eu falo pra você, eu odeio esse negócio de casa veraneio, né? Depender de governo, de poder público. Eu tive ONG a vida toda, eu vim trabalhar agora Mas o povo cria ONG hoje só para poder pegar recursos. 58 anos que eu vim trabalhar no órgão público. Depois de 58 anos que eu vim trabalhar no órgão público. Só que hoje as pessoas criam ONG, associações, só para pegar recurso, arrancar dinheiro. Entendeu? Eu não entendo isso, eu não entendo. Uma coisa que me irrita é o seguinte, eu não entendo, então eu não vejo maldade. Eu vou te contar de uma pessoa aqui que montou uma ONG. Aí ele recebe cesta básica, ele tem um mercadinho. Ele abre as cestas básicas e coloca lá no mercadinho dele. Então, Marcelo já está querendo adivinhar quem é. Então, assim, tá muito difícil hoje, Sidney, você confiar nas pessoas. Entendeu? E tem muitos aproveitadores também. Aí vem os golpistas. Aí vem o dito do evangelho e fala assim, maldito o homem que acredita no homem. Mas essa frase, sabe, é o homem que coloca a sua esperança no homem. Por exemplo, nada a ver com... Por exemplo, agora... Eles usam isso como... para não confiar no homem. Thomas Hobbes tem uma fala muito parecida com essa, né? O homem é o lobo do próprio homem. Eu conheço uma pessoa ali que é caloteira até mandar parar. Maior caloteira. Aí aproveitou agora essa questão do Rio Grande do Sul, foi lá e colocou um Pix lá. Golpe. É golpe, eu sei que é golpe. Aí eu vi a pessoa pedindo, quase que eu cheguei, quase que eu falei, cara. Né? Quase picareta, que eu falei. Né, pô? O cara foi picareta. E tem gente que ainda vai confiar, entendeu? Ainda vai lá e, tipo, a pessoa inocente vai lá. Eu tô ali, arrecadei um monte de roupa e tudo, mas não... Eu pergunto pra você, o cara que fez o Pix aí é um vagabundo, safado, sem vergonha? Ainda é mulher, beleza, vagabunda. Tá lá, o
Pix dele É lá. mulher. Ô, diretor, tá rindo aí, diretor? Eu pego e dou o Pix pra ele. Quem que é, diretor? Ele pegou Revela aí esse ao dinheiro vivo. e farriou. O problema é dele. Eu que dei o Pix, eu tô bem. Sim, Eu mas tô não bem. chega lá. Não A minha, interessa, mas eu tô bem. mas Tá com o bolso do interessa. cara. Interessa, porque não vai chegar lá. Você tá tranquilo, você tá com a consciência O que importa- tranquila. O que importa é a gente bem com a gente mesmo. Meu acho que é isso querido, que a vida- mas você usar da dor do outro para se Não, em mas Foda-se benefício o cara próprio. que fez Não, isso. o A vida problema- vai cobrar dele. Se não cobrar nessa, cobra na outra. O problema não é você estar se sentindo bem. Beleza, a mulher postou lá o Pix para o pessoal mandar. Se fosse só você que tivesse mandado, tava bom. O problema é quando ele deixa lá e várias pessoas vão O que eu tô doando. querendo mostrar Você pra você é que entendeu? cada pessoa que mandou. o Tá com a Pix, consciência tranquila. Tá com a consciência Isso. Só que o que eu tô falando é para você ver como é que o ser humano está aproveitando a dor do outro, entendeu? Aí- Para benefício próprio. Volta aquela mesma coisa que eu falei. Na Bíblia, desse livro capa preta, normalmente, Normalmente. ele é fantástico. Ele fala assim, no final do tempo, A prestação de contas. haverá apostasia. Entendeu? Apostasia, as igrejas acham que é falta de fé em Cristo. Eu acho que ela vai muito mais além. O amor de muitos esfriaria, Amor que é o de que está Deus. acontecendo. O que acontece? Se o cara que fez esse Pix, o que ele vai provocar nas pessoas? A falta de fé nas outras pessoas. Então, outra pessoa que realmente precisar, ela não vai ter. Porque É o que eu muita não gente eu está não fazendo. acredito mais. É igual aquela história do Por exemplo, menino do lobo, É. né? Das Você- ovelhas lá. Por que muitas das vezes você não dá esmola Sim. na rua? Às vezes você acha que Por o cara causa vai de usar o uns, vai dinheiro comprar pra droga, comprar coisas. cachaça, Então, essas coisas, isso né? é apostasia. O cara não vai comprar comida, Entendeu? cobertor, nada O cara disso. não acreditar Já em amor, sabe. não acreditar na verdade, Já sabe que vai não comprar acreditar uma no ser besteira. humano. Isso é apostasia. Falta de fé na humanidade. Mas a humanidade tá fazendo isso, né? Contribuindo para que aconteça isso leva isso. ao quê? Ainda A usa o não nome de acreditar- Deus. A não acreditar em nenhum ser superior. Eu não falo só Jesus Cristo, não. Qualquer ser. A né? fé, independente de qual fé você tem, ela precisa ser motivada. E aí, essas coisas que estão acontecendo, tira a sua fé. Então, vai ser a escuridão vem acompanhando a humanidade cada dia mais. Por quê? Porque você não acredita na própria humanidade. Você não Ainda mais, acredita em nada, né? ainda mais as pessoas que As usam pessoas o nome de não Deus acreditam para no isso. filho. Aí que você não vai acreditar em nada. Aí Tipo, vai Deus todo mundo escreve lá, ficar... filho virarão contra pai contra filho. Antigamente, eu, quando pequeno, achava isso um absurdo. Já era falado e a gente não Eu não acreditava. acreditava. Como E hoje eu é fazer isso? extremamente comum, Nossa! né? E hoje- Você vê pais contra filhos, muitos pais contra filhos e muitos filhos contra pais. Ou Então, seja, aí você vê que hoje isso é a realidade, né? Aí eu vou só para terminar, porque nós estamos já E aí, com nós o vamos tempo- até meia-noite hoje, menino. Vanilda, só um versículo que eu acho legal. Ah, Luz, né? luz? No final do tempo haverá pouca luz, não é? Está escrito assim? Sim. Por que tem tanta igreja? É justamente isso aí que eu te falei. As pessoas pegam um versículo da Bíblia, aí, por exemplo, ela não concorda. É o que nós começamos até no começo. Eu esqueci seu nome também? Bianca. Bianca, ela é pastora. Ah, mas ela prega dessa forma que não. Então aqui está pastora, para mim já está pouco. Ela é pastora e eu vou ter que não concordo com o que ela faz. Então eu vou aqui agora, eu vou ser apóstola e vou pregar diferente do que ela fala. Para mim isso é ganância humana, é a ganância que é demais, né? O ser humano, não sei se você assistiu aquele filme Advogado do Diabo, onde fala ali que você vê que o homem é tão ganancioso que hoje em dia mesmo nós vemos, tem gente aí que vende a mãe e entrega, Tá nem aí. tá nem aí, Você né? vende ela Vende 3 qual- vezes, né? Não, mata. Vende qualquer coisa. Então, assim, isso é ganância do ser humano. Eu não concordo com o que ela fala, então eu vou criar. Isso aí acontece não. Mas aí você falou na questão das igrejas. Essa questão de interpretação, eu não concordo com o que ela fala, então eu vou pegar lá e vou interpretar da minha forma aqui.
Porque hoje em dia está desse jeito. Você vê muitas interpretações. Quando eu era pequenininho lá em Babacena... Faz tempo demais da conta. Em Babacena. Matheus gosta. Mas, Matheus, tinha mais boteco do que igreja. Hoje tem mais igreja do que boteco. Não, hoje tem um boteco aqui e uma igreja do lado. Normalmente tem 3 igrejas. Aqui em Senador Uma igreja do outro lado da rua e do outro lado da rua. Não, e assim, evangelizando, não aí. tô falando só igreja evangélica, não. Por exemplo, no meu setor, que é acho que tem 200 casas no máximo, ali, tem uma igreja evangélica, uma espírita, um centro de macumba e tem um boteco. Não, para você ter uma ideia aqui, ó. Então escuta. Não, eu tô falando assim, entendeu? Deve rezar mais. Fala assim, pô, mas E beber menos. Hein, depois eu quero fazer uma pergunta. Mas você sabe, por exemplo, o Meia-noite, vai Valdomiro, acabar meia-noite. Escuta, depois eu o quero perguntar um R.R. negócio. Soares, isso, Macedo. não, saiu tudo da igreja da Universal. Eu sou Mas universal. antes disso, Então- a comunidade Tá na Globo. da 72, a Luz para os Povos, saiu da comunidade. Sim, saíram aquela E depois foi essas Sara- church, saiu foi Sara tudo. da Nossa Terra, que saiu de uma, que saiu de outra. Foi- Aí eu vou ser mais polêmica ainda. Diz que 9h40. filhas de... A prostituta gera filhas de prostitutas. Entendeu? Então, aí você entendeu. Não precisa Entendi. falar, não. Meia palavra basta. Porque Pra todos Ô! saíram da igreja primitiva. Matheus quer falar. Fala, Matheus! Pra finalizar, hoje eles não vão adivinhar o que eu vou perguntar, hein? Agora sim. Dona Vanilda, é o seguinte. Obrigado que você quer deixar. Ô, cachorro. Escuta. Sou. 3 palavras que definem a senhora com a letra D. D, De descontraídos. descontraídos, Ah. de fé, Mais uma. de Deus, Mais outra pra finalizar. Diferente. deferente. Ai, ai, ai. Tá bom? 3? Boa demais, topíssimo. E o Sidney também tem uma. Vai, Sidney. Qual é a sua? Nem ele sabe. O do Sidney eu sei. Difícil. Tá difícil, meu. Descontraído. Agora é eu que vou fazer. Qual Vai. que é o nome do podcast? O Pode Livre. Não, meu Ai, filho da mãe! Filho da mãe. Não, velho. Pode Livre é o meu. O banco foi embora. Ah, Pode verdade. Livre é o meu. Verdade, filho. Desculpa, filho. Foi mal. Pode Livre é o meu. Qual que é o nome desse aqui, pô? Podcast É o nosso. Descontraído. Pera aí. Descontraídos. Eu pensei que você estava perguntando o meu. Descontraídos. E o da senhora é pode livre, isso aí. Foi muito bom te ter aqui. Rapaziada, muito obrigado por mais um Eu acho episódio, por que- estarem aqui presentes até o momento. Obrigado, valeu. Você viu, João Vitor? 200 pessoas, velho. É isso, rapaziada. Beijo, fofuxo. Ô, rapaz. Ah. Fechou? Tchau e benção. Vai fazer xixi. Quer que ajuda?